Olá pessoal! Você consome muito sal? Não consegue resistir a alimentos salgados como batatas fritas, salame e alimentos processados? Você tem pressão alta? Ou passa a maior parte do tempo sentado sem praticar exercícios? E você acha que a medicação para pressão arterial deve resolver o problema da pressão alta por si só? Pense novamente. Neste vídeo, vou falar sobre os 5 erros graves e recorrentes que uma pessoa com pressão alta não pode cometer. Se você ou algum membro da sua família estiver passando por alguma dessas situações, é importante corrigi-las o mais rápido possível, pois isso pode levar a uma série de complicações que afetarão sua saúde. A pressão alta é o principal fator de risco para a morte no mundo. Mais do que fumar, mais do que ter diabetes, obesidade ou colesterol alto. A pressão alta é como uma bomba relógio dentro de nós. Se não tomarmos cuidado, pode explodir e causar danos graves ao nosso corpo, como problemas cardíacos, derrames, doenças renais e até danos oculares. É sério. Mas o erro número 1 é o mais comum, então continue assistindo até o final para descobrir. Mas antes, aproveite o vídeo, porque quanto mais pessoas gostarem do vídeo, mais o YouTube o distribuirá para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. Há muitas pessoas sofrendo de pressão alta no mundo. Ao compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, você estará ajudando. A pressão que você mede em seu aparelho em casa ou no centro de saúde está relacionada à pressão a qual sua corrente sanguínea está exposta. Pense comigo, quando a pressão sanguínea está muito alta, nossos órgãos internos são afetados. Por exemplo, o coração precisa fazer um esforço maior para bombear o sangue, o que pode levar a doenças cardíacas graves como ataques cardíacos, angina e insuficiência cardíaca. O cérebro não escapa disso também. A pressão alta descontrolada aumenta o risco de derrames, a principal causa de derrame, seja isquêmico ou hemorrágico, e leva à morte. É um perigo real. A pressão alta envelhece os vasos sanguíneos, fortalece, aumenta as mortes por problemas cardíacos e vasculares. Mas você sabe qual é o principal problema da pressão alta? É apenas silencioso. Não sangra do seu nariz, não lhe dá dores de cabeça, não lhe causa dor no peito ou falta de ar. Por isso, há muitas pessoas que não sabem que têm pressão alta. De acordo com o consenso sobre pressão alta, todas as pessoas com 18 anos ou mais devem ter sua pressão arterial verificada pelo menos uma vez por ano no consultório médico e estar cientes de sua pressão arterial. Então, quais são os 5 erros graves que pacientes com pressão alta não podem cometer? Erro número 5. Não medir a pressão arterial ou medir a pressão arterial de maneira incorreta. Verificar a pressão arterial em casa é uma parte importante do tratamento. Você tem um medidor de pressão arterial em casa? Está calibrado corretamente? Tem um selo de qualidade? É importante verificar a pressão arterial pelo menos uma vez a cada 2 semanas ou verifique 2 vezes por semana em horários diferentes. Por quê? A única maneira de saber se seus medicamentos estão funcionando ou não é verificar regularmente sua pressão arterial. Isso dá a sensação de que você está controlando sua doença e que mudanças não medicamentosas como exercícios, dieta e sono estão funcionando bem. Seu entusiasmo aumenta quando você percebe que sua pressão costumava ser 14 e agora é sempre menos que 11. Além disso, verificar sua pressão no consultório é diferente de em casa. Algumas pessoas se sentem tensas durante a consulta e sua pressão sobe, hipertensão do avental branco, ou vice-versa, quando vão ao médico relaxam e a pressão volta ao normal. Mas em casa ele fica alto, e é o que chamamos de hipertensão mascarada. Ao verificar regularmente em casa, você está ajudando seu médico a acompanhar melhor seu tratamento. Como medir a pressão corretamente em sua casa? Primeiro, antes de 30 minutos da medição, você não deve ter fumado, consumido café ou cafeína, e não deve ter praticado exercícios. Sua bexiga também não deve estar cheia, e 5 minutos antes de começar a se sentar, você deve permanecer sentado. Durante a medição, o manguito deve ser do tamanho adequado. Se você estiver com sobrepeso, o manguito deve ser do tamanho adequado. Estique suas pernas, sente-se corretamente e deixe seu braço descansar em uma superfície plana, como uma mesa, na altura do seu coração. Após a medição, você pode medir novamente, apenas para confirmar a precisão dessas medições. É importante para você verificar. Medir 2 vezes por semana é saudável e importante. E agora tenha cuidado com as notícias falsas. Há também muitos erros. Os aplicativos móveis não funcionam. O 4º erro grave é o oposto. Ele reduz a pressão o tempo todo. Como tudo na vida, o extremo não é ideal. Se você medir sua pressão apenas quando for ao seu cardiologista, uma vez por ano, é muito pouco.
Mas medir a pressão o tempo todo é exagerado. Quero que você se certifique. Quero que você tenha um dispositivo em casa que funcione, certificado de uma boa marca. Por que não medir a pressão arterial o tempo todo? Existem pessoas que verificam a pressão o tempo todo e isso arruína a qualidade de vida delas. Por quê? Porque os números que você vê na tela geram ansiedade. Não verifique sua pressão arterial o tempo todo. O estresse causa constrição dos vasos sanguíneos devido à adrenalina e noradrenalina. O que acontece quando você aperta uma mangueira em sua casa? Mais água flui, a pressão sobre a mangueira leva a um aumento da pressão. Então o estresse faz isso com suas artérias. Verifique 2 vezes por semana, ou se você tiver um gráfico e seu cardiologista disser que está tudo bem, você pode fazer isso 1 vez por semana ou 1 vez a cada 2 semanas. Não quando você sentir alguma coisa, mas quando estiver calmo e relaxado. Você não deve se preocupar muito com uma pressão específica, mas como está sua pressão arterial de forma geral. Concentre-se na floresta e não na árvore. Se sua pressão arterial de forma geral estiver sempre boa no dia em que você dormiu mal, encheu-se de café por causa de um importante exame universitário no dia seguinte, ignore essa pressão. Vou lhe fazer uma pergunta. Você já fez um teste de estresse? Sua pressão arterial atingiu 180x90. Isso é perigoso no teste de estresse? Provavelmente não. Isso é normal. Seu corpo precisa bombear mais sangue para lavar os músculos das pernas quando você está correndo na esteira. Então, a mensagem desse erro é: não gere mais preocupações e não prejudique sua saúde. Vamos passar para o próximo erro: ajustar o medicamento por conta própria. Você mede a pressão, está alta, e você duplica a dose do medicamento por conta própria. A duplicação da dose não ajudará. Aumentará os efeitos colaterais do medicamento, duplicará o custo e pode ter um efeito prejudicial. O que deve ser feito é voltar ao consultório para prescrever outro medicamento. Seria mais eficaz e não sobrecarregaria seu corpo. E há outros casos em que a pessoa não tem pressão alta, está estressada, decide verificar a pressão, está alta, e decide tomar o medicamento de sua esposa. Marque uma consulta em 3 meses dizendo isso. E ela não sabe porque não está funcionando. Porque o medicamento que dei para a esposa é um, e para o marido é outro. O tratamento é individual, e a medicina está cada vez mais voltada para essa impressão digital da medicina personalizada. Você não deve ter uma receita única. A automedicação, alterar a dose do medicamento por conta própria sem consultar um médico, tornará o tratamento difícil e pode prejudicá-lo. Em vez da automedicação, a coisa certa a fazer é se acalmar, descansar e verificar a pressão arterial novamente após 15 a 30 minutos. Informe seu médico sobre isso em sua próxima consulta, ou se sua pressão arterial estiver muito alta, 180x120 por exemplo, vá para a sala de emergência. Pensar que você não precisa mudar seus outros hábitos porque está tomando o medicamento corretamente, faça tratamento não medicamentoso. Bem, a medicina é importante, mas faça a sua parte, cumpra o seu dever. Reduza o sal, ou melhor, substitua o sal por sal leve se você não tiver problemas com altos níveis de potássio ou doença renal crônica. Por quê? O sódio retém líquidos e o potássio neutraliza o efeito do sódio liberando o excesso de líquidos. O sal leve contém 50% de potássio. E há estudos, um dos maiores estudos já realizados sobre intervenção dietética, realizado na China e publicado no Circulation em 2021, que mostrou que o sal leve pode reduzir o risco de derrame, ataques cardíacos e demência. Confira isso, é uma intervenção fácil e barata com impacto na sua saúde. Mas é claro que você precisa ajustar o restante da sua dieta, se você consome muito sal ou alimentos ricos em sódio como alimentos processados, queijo amarelo, salsichas, lanches e refrigerantes, incluindo a eliminação de refrigerantes. Você precisa consumir mais frutas e vegetais que ajudam a normalizar a pressão. Pare de fumar, reduza ou elimine o álcool, perca peso se estiver com sobrepeso ou obeso, faça exercícios regularmente e durma bem, reduza o estresse. Tudo isso junto tornará sua pressão arterial melhor, e quem sabe, seu médico pode diminuir ou interromper o medicamento ao longo do tempo. E erro número 1, parar de tomar os medicamentos porque a pressão estava excelente. Se sua pressão arterial está baixa o tempo todo, e você está tendo sintomas como hipotensão, tonturas, fale com seu médico. Não é você quem deve decidir, mas o problema maior não é esse. A pessoa está tomando 2 ou 3 medicamentos para baixar a pressão arterial, e sua pressão arterial está bem controlada, 120x80, e decide suspender tudo. Isso será um problema. Por exemplo,
Mais cedo hoje eu medi minha pressão e estava 110/70 e não tomei o medicamento, senão a pressão diminuiria muito. Bem, a medição que fiz mais cedo hoje, o medicamento de ontem ainda estava fazendo efeito. Os novos medicamentos para pressão arterial têm meia-vida longa e levam muito tempo para sair do corpo. Você não deve medir sua pressão para avaliar se deve tomar o medicamento ou não. Você deve tomá-lo todos os dias. Vou falar sobre um conceito que talvez você não tenha ouvido antes. Os medicamentos mais recentes são redutores da pressão arterial, não abaixadores da pressão arterial. Ou seja, o medicamento não irá reduzir a pressão arterial, mas tenderá a normalizar sua pressão. A queda da pressão se ajusta ao nível de aumento da pressão arterial. Há um estudo interessante em que deram a mesma dose de 3 medicamentos redutores da pressão arterial juntos, por 4 meses. O que aconteceu? A pressão se estabilizou ao longo do tempo, no primeiro mês foi mais alta do que no quarto mês para todas as categorias. Os pacientes com hipertensão leve não desenvolveram hipertensão, pois a pressão foi ajustada. Da mesma forma, a hipertensão moderada não se tornou baixa também, a pressão se normalizou, e a hipertensão grave que estava lá teve uma melhora na pressão e entrou. Padrões aceitáveis. Isso significa que os medicamentos mais recentes são contra a hipertensão e não para reduzir a pressão arterial. Portanto, se sua pressão arterial estiver normal naquele dia, tome o medicamento conforme prescrito. Um bom controle da pressão arterial reduz significativamente o risco de AVC, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, falência renal e morte. Cuide bem da sua pressão arterial. Faça o seu melhor para evitar esses 5 erros porque tudo ficará bem e corrigirá o problema. Gostou do vídeo? Lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo.